Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luiz, eu sou advogado e sou sócio aqui do escritório Gagliardi e Lira Advogados. A intenção aqui com esse vídeo, né, com esse bate-papo, é trazer algumas informações sobre um assunto muito importante, né, que é o condomínio e em tempos de Covid-19, né? Nós detectamos aqui, tanto aqui junto aos nossos clientes e também pelas redes sociais, muita angústia, muitas dúvidas, vindas até mesmo de síndicos, de moradores, como que ficam os seus direitos, tanto do condomínio em si, não é? E também dos condôminos, como resolver essas situações de conflito nesse dia a dia. Tá? E para me ajudar aqui nessa tarefa, né, eu trouxe a minha sócia, a doutora Daniela, que é especialista nesse assunto, né, doutora Daniela Gagliardo, para trazer mais informações a respeito desse assunto tão importante. Não é? Então, eu já passo agora a palavra para a doutora, né? Doutora, nós percebemos que nesse período aqui, muitos conflitos. E também, né, nas últimas semanas, várias normas, várias leis que regulamentam aqui a quarentena, regulamentando algumas atividades. E como é que fica, se a doutora puder fazer uma introdução, como é que fica a situação do condomínio desse panorama? Como que deve ser a conduta do síndico e do condomínio? Bom, pessoal, tudo bem por aí? Espero que todos estejam bem nas suas casas ou quem está trabalhando nos seus trabalhos, né? Vamos respeitar as necessidades de todos, né? A gente sabe que existem os que estão aderindo e existem os que não podem, né? Pelas atividades que estão aí desenvolvendo, né? Ou por necessidade também, né? Sabemos os que não tem como, né? Tá aí aderindo 100% às determinações, porém, eu gostaria de desejar a todos, né? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que vocês gostem, né, desse primeiro vídeo que a gente está gravando, né? Peço até desculpa, né, por alguns erros que a gente possa estar cometendo nesse primeiro vídeo. É tudo muito novo para a gente também, né? Aqui a gente está também aprendendo com vocês, assim, tentando aprimorar e ajudar, né? Como o doutor Luiz falou, meu nome é Daniela, né? Nós somos sócios, né, do escritório de advocacia. E dentre os nossos clientes, né, nós temos alguns condomínios, né? Para quem nós prestamos assessoria jurídica, né? E a gente tem visto, desde o momento de que se iniciou a quarentena, que foi em meados de março, uma demanda muito grande nesses condomínios, né? Síndicos, conselhos consultivos e fiscais têm muitas vezes nos procurado para orientações bem pontuais, né, com relação às questões relacionadas à convivência lá dentro dos condomínios, né? Como o doutor Luiz colocou aí, estamos num momento de inúmeras normas, né? São portarias, resoluções, medidas provisórias, decretos, né? Até mesmo projeto de alteração do Código Civil, né? Então, nesse momento, né, de já uma situação que traz uma certa apreensão por conta da doença em si, né, que daí já afeta, né, a convivência pessoal, ainda vem uma avalanche de normas, né? Então é complicado mesmo. E a gente tem que ter em mente que, na verdade,
todas essas normas, sejam elas portarias, resoluções, medidas provisórias, decretos, elas não são específicas de uma determinada situação. Elas são normas gerais que se aplicam a todos os cidadãos, inclusive nos condomínios. Então, não há necessidade de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né, edite uma norma específica sobre convivência condominial. O que há, né, e é muito mais eficaz, inclusive, é uma determinação ampla, geral e restrita, né, que se aplica a todos os cidadãos. Então, se eu sou cidadã e eu moro num condomínio, está se aplicando aqui dentro. Por outro lado, se eu sou uma cidadã e moro numa residência normal, numa casa, num bairro, se aplica também, né? Não tem distinção. Então, essa situação, ela é ampla, ela é geral, né? Não é porque, então, não exista especificamente numa das normas, todas elas, né, que foram editadas, um regramento de condomínio, que então o condomínio não tem regra. Não, não é isso. As leis são para todos os cidadãos brasileiros, quando elas são da ordem federal. Para todos os cidadãos do Estado, quando elas são de ordem estadual. E para todos os cidadãos do município, quando elas são de ordem municipal. No momento, temos regras de todas as origens, federal, estadual e municipal. E aí, o condomínio não está ileso, ele está lá inserido nesse contexto e óbvio que os cidadãos como um todo têm que cumprir ordens, né? Então, essas normas que foram editadas em razão da Covid-19 são também aplicáveis nos condomínios, sejam eles horizontais ou verticais. Não importa se é um condomínio de prédio ou se é um condomínio de casas. Para todo mundo está valendo todas essas regras novas aí relacionadas à quarentena, a isolamento, a restrições, a novas práticas, né, de higiene, limpeza, né, proteção, está valendo para todo mundo. Exatamente. Doutora, então, tudo isso acaba gerando muita dúvida, né, uma angústia, principalmente nos síndicos, né? Muitas dúvidas, né? Então, como a doutora falou, são muitas normas de aplicação geral e restrita, né, mesmo que não tenha uma norma específica, uma nomenclatura, mas é aquela regra do limite do direito, né? Então, a pessoa resolve morar no condomínio, ela sabe que tem que saber que o seu direito de propriedade vai estar limitado também ao direito do outro, não é? Exatamente. Não é? Então, exatamente. As dúvidas são muitas, né? Então, eu entendo que o ideal é o síndico procurar o auxílio, né? No dia a dia, se surgir alguma dúvida, o auxílio de um especialista, de um advogado, para essa dúvida, porque não é simples de se resolver, né? Não, na verdade, o nosso trabalho, ele está sempre pautado na orientação e no suporte, né? Porque, como é óbvio, para a maioria dos condomínios, hoje em dia, né, a gente sabe que a questão do síndico profissional, que é aquele que o condomínio resolve contratar para exercer essa sindicância, né? É uma solução distante, porque ela custa muito caro, né? E a maioria dos condomínios não possuem essa condição financeira, né? Então, o que ocorre, né, no maior percentual, né, dos condomínios, é que o síndico e o conselho fiscal e o conselho consultivo são formados pelos próprios condôminos, né, que são eleitos nas assembleias, né, por vezes possuem algum tipo de remuneração, porque é mesmo um trabalho bem
excessivo, né? É uma situação que realmente exige tempo, né? Mas, né, são pessoas inseridas dentro daquele próprio condomínio que, na maioria das vezes, não possuem a formação específica, né? Então, necessitam desse suporte, né? Existem muitas dúvidas relacionadas a essa convivência que o síndico, por vezes, não tem, assim, o conhecimento necessário até para saber dirimir aquele problema momentâneo, aquele conflito que às vezes aconteceu, aquele questionamento, né? Algum tipo de reclamação que veio de outro condômino em relação a uma prática, né? Então, ter esse suporte é importante, porque daí, no momento em que o síndico se posiciona ou os conselhos se posicionam, né, eles possuem daí o conhecimento para dizer do porquê estão adotando aquela prática, aquele posicionamento, né? É uma situação que facilita, né, o trabalho, né, tanto do síndico quanto dos conselheiros, né, e dão também uma segurança, né, porque não é uma questão de posicionamento pessoal, mas sim uma questão de posicionamento de acordo com a legislação, né, como realmente a vida no condomínio deve ser regrada, né, e é aquilo que você disse também, Luiz, hoje em dia, né, quem opta por morar num condomínio, ele tem que ter em mente que não se trata apenas de uma questão ligada à segurança e à comodidade. Esses dois itens, morar em condomínio é mais seguro, morar em condomínio é mais cômodo por conta da terceirização da manutenção dos espaços externos, como jardins, piscinas, playground, né, salão de festa e tudo mais, são atrativos para quem vai morar em um condomínio, né? São verídicos, né? Realmente, são dois pontos importantes que podem mudar, né, o posicionamento da pessoa que está buscando um novo lar, mas ele não pode jamais esquecer de que, além dessas situações, um outro ponto muito importante e que tem que ser sopesado pela pessoa é que condomínio é regrado. E a pessoa, para morar num condomínio, tem que estar disposta a conviver de acordo com esse regramento. Não existe dentro do condomínio a opção da individualidade se sobrepor à coletividade. Num condomínio, a situação é contrária. Sempre a coletividade se sobrepõe ao individual, né? Agora, nesse momento, inclusive, de pandemia, até mesmo dentro das unidades condominiais, que são os apartamentos ou as casas, né, estão, de certa forma, sob a condição principal do síndico, que pode, inclusive, ter acesso a essas unidades, né? Imagina, assim, que numa situação convencional, né, se não estivéssemos dentro dessa pandemia, né, se dentro da minha casa acontece da minha filha pegar um resfriado, eu não tenho que comunicar a ninguém o que está acontecendo, né? O que eu faço é cuidar da minha filha que está com um resfriado. No atual momento, se isso acontece, é minha obrigação avisar o síndico. Então, o direito individual da pessoa, ela não está sobreposta ao da coletividade. É o contrário, né? Sempre a coletividade na frente do individual. Então, a pessoa que opta por morar dentro de um condomínio, ela tem que ter essa consciência. Ela tem que entender que isso faz parte daquela situação. E por conta disso, é que quando se opta por morar num condomínio, a pessoa não pode só levar em consideração, como eu disse, as facilidades,
ela também tem que pensar nos complicadores. Se regramento para ela for um complicador, ela tem que entender que dentro de um condomínio ela vai ter que se moldar para conviver ali, né? Se adequar a essas regras, né? Exatamente. Eu sei que muitas vezes até não é uma opção, é a única solução. A pessoa só tem como morar naquele condomínio. E aí vai dizer assim: ah, mas eu não queria, só que eu não tenho outra opção. Sim, a gente sabe disso e a gente entende isso, mas isso não muda a realidade do condomínio, né? Então vamos entender que, lógico, nem tudo acontece como a gente quer ou como a gente gosta, né? Como a gente preferiria que fosse, né? Mas estando dentro de um condomínio, sempre o que vai valer é a coletividade. Então, situações que devem ser levadas sempre com bom senso, com parcimônia, né? Com respeito. Não adianta tentar impor a vontade. Tem que entender que dentro de um condomínio as regras mudam-se através de votação, por maioria que às vezes tem que ser até absolutas, né? Então, nem sempre é fácil mudar uma regra de condomínio, né? Então, infelizmente, ainda para aquelas pessoas que não têm outra opção e que são obrigadas a morar no condomínio, não existe uma mágica. É sempre pensando dessa maneira. Condomínio é assim, tem seus prós e tem seus contras, né? E nessa situação de pessoas que possuem dificuldades de atender a regras, é necessário um trabalho mesmo assim de conscientização, né? Estamos dentro de uma coletividade onde o que impera é a maioria. Mesmo que eu esteja na minoria, eu vou ter que conviver com aquela regra. Não tem outra forma. Pensando nisso que a doutora falou, que o que deve prevalecer nesse período de quarentena, de pandemia, é a coletividade, né? Então, vários conflitos podem aparecer, né? Nós percebemos isso no dia a dia, né? Trabalhando aí com nossos clientes, tudo mais, né? Várias dúvidas, né? O que o síndico pode fazer, o que ele não pode fazer, enfim, né? Só para exemplificar e até já passando uma pergunta para a doutora, imaginemos aí, vamos imaginar que o condomínio ele resolva fazer uma obra dentro do seu apartamento, né, no meio de uma pandemia, né? Isso seria possível? Ele poderia fazer isso, doutor? Então, nesse momento atual, somente se for uma questão de emergência. É óbvio, né? Aconteceu de estourar um cano, deu um curto-circuito na rede elétrica, né? Um problema que é inesperado e imediato. E isso é necessário o conserto e ele deve ter acesso a esse conserto. Nenhum síndico vai poder impedir, né, de que se entre ali o prestador de serviço para fazer aquela manutenção urgente. Agora, obras, né, como um todo, que são acessórias, né, que são opcionais. Não sejam urgentes, né? Vou trocar o piso da minha casa, Isso. ou vou pintar as paredes da minha casa, ou quero trocar os lustres, instalar um papel de parede, né? Essas situações que não são urgentes e nem necessárias nesse momento, né? A orientação como um todo é de que o síndico e os conselhos dos condomínios podem sim editar regras momentâneas que servirão para esse período da quarentena, proibindo o acesso desses profissionais por não ser urgente e nem necessário, para que se postergue para a realização quando acabar a quarentena. E por que disso, né? É porque o síndico não quer que faça barulho? Não tem nada a ver. Isso é porque pessoas externas adentrando no condomínio, elas podem estar trazendo para dentro do seu condomínio o contágio. E a finalidade da quarentena é justamente evitar o contágio, né? O isolamento, né? E isolar as pessoas. Exatamente. Então,
a situação de se trazer terceiros para dentro do condomínio dificulta muito o controle das práticas, né, que devem ser adotadas para se evitar o contágio dentro de um condomínio. Lembrando que, né, se houver um contágio dentro do seu condomínio, né, e essa pessoa não for isolada num cômodo, deixar de usar as áreas comuns, né, esse contágio pode se alastrar para o condomínio todo, né? E isso pode ser um problema coletivo dentro do seu condomínio, não só com relação aos moradores, mas também com relação aos funcionários, prestadores de serviço que continuam trabalhando nos condomínios, porque não se pode parar com essa prestação de serviço que é essencial, né? Então, tem um coletivo muito grande envolvido nessa situação toda. E é por isso que, nesse momento, o síndico e os conselhos possuem autonomia para proibir esse tipo de manutenção, de reforma, que não são essenciais, não são urgentes. A ideia sempre é proteger a coletividade, né? Exatamente. Pessoas, né? Exato. Exatamente. Ainda pensando nessa situação de proteção, né, da coletividade, né, pensando nas pessoas como um todo, nos moradores, né, quais, então, providências o síndico poderia tomar em relação às áreas comuns, né, porque, como a doutora falou, ele pode até intervir em situações que ocorram dentro do imóvel. Da unidade, não em qualquer situação, mas... Não, existem específicas. Mas dentro das áreas comuns, né, por exemplo, salão de festas, o jardim, enfim, diante dessa pandemia, as pessoas circulam, querem circular, como é que... Uma situação que a gente tem visto que, assim, facilita a comunicação nesse momento são a veiculação, né, a distribuição de orientações, comunicados, recomendações, né? Então, hoje, né, existem muitos condomínios que adotaram um portal eletrônico, né, disponibilizado pelas administradoras, normalmente, né, onde se fixam comunicados como um todo para os condôminos, né? Quando há essa figura, né, de comunicação dentro do condomínio, a gente tem orientado aos síndicos que veicule por esse canal, né, que é exclusivo deles, as orientações, né, as recomendações. E daí, voltando à situação, estamos convivendo numa comunidade, né? E ainda que eu não concorde com aquela recomendação que o síndico está fazendo, eu tenho que entender que é em prol de toda a comunidade, daquele condomínio, e que eu vou aderir, né? Eu tenho que colaborar, eu tenho que fazer minha parte, né? Outras formas, né, de comunicação hoje em dia que a gente percebe é que muitos condomínios possuem grupo no WhatsApp ou no Facebook, né, que também servem para passar essas orientações e que são, assim, de grande veiculação, né? Todo mundo vê, todo mundo lê, todo mundo fica sabendo, né? Outra situação é o disparo de e-mails coletivos, né, para todos os condôminos que as administradoras também utilizam. E é útil, é eficiente, né? E também, né, colocar os avisos nas áreas comuns, por onde os condôminos passam, né? Elevadores, escadas, né? Embora que nesse momento o pedido seja para que haja uma redução do trânsito de pessoas, mas a gente sabe que todo mundo está utilizando elevador e escada, não tem como, né? É uma situação, né, inevitável. E aí ali também é um bom lugar para se colocar os comunicados que se espera. Disponibilizar também para todos os condôminos um meio de contato, de comunicação individual. Então, façam um endereço de e-mail específico para esse momento da Covid, né? E aí, os condôminos que não queiram falar lá
publicamente nos grupos, né? Eles podem mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões para esse e-mail, né? E aí os conselhos e o síndico vão analisando caso a caso, né? O importante é que todo mundo tenha em mente que é um momento diferente, inusitado, que nunca alguém viveu. Todos estamos tentando resolver da melhor maneira possível, né? E que boas intenções, sugestões são sempre bem-vindas, né? De repente, o conselho, o síndico tomaram algum posicionamento que um condômino não concorde e ele tem uma sugestão diferente, que talvez possa ser melhor do que aquela que o conselho e o síndico encontraram. E que ótimo, né? Porque então vamos dar essa sugestão e vamos tentar aprimorar. É para um todo, né? É uma situação que todo mundo pode contribuir para facilitar. Exato. Né? Exato. Agora, uma coisa que eu queria também colocar aqui, né, doutor Luiz, e que eu até já comecei a falar aí, é a questão dos prestadores de serviço, dos funcionários, que às vezes são contratados pelo próprio condomínio, de terceirizados, que a gente sabe que não pode suspender o trabalho, porque é um trabalho essencial, mas que também demanda aí algumas novas práticas, né? E que isso também tem tido uma certa procura, né, pelos condomínios, porque tem dúvidas, né? E para isso, tem uma legislação específica? Doutora, foi bom a doutora ter feito essa pergunta, porque houve uma mudança, sim, tá? Agora, recentemente, né, o governo federal editou várias medidas provisórias tratando sobre a quarentena, né, até, inclusive, não só sobre quarentena, mas também sobre normas trabalhistas, né? Uma delas, doutora, foi a medida provisória 927, tá? Essa medida provisória, ela estabeleceu o seguinte, ela disse o seguinte, que os casos de contaminação pelo Covid-19 não seriam considerados como doença ocupacional, tá? Salvo se o funcionário empregado comprovasse o nexo que a gente chama, né, de nexo causal, ou seja, que ele foi contaminado no local de trabalho, né? Então, isso acabou gerando uma polêmica enorme, né? Só fazendo aqui essa explicação para as pessoas entenderem, né, onde eu quero chegar. Houve, então, uma polêmica enorme, porque, claro que trouxe uma dificuldade maior para o funcionário, o empregado, conseguir comprovar que essa contaminação, então, trouxe para ele uma doença ocupacional, né? E várias entidades, né, ingressaram, até alguns partidos políticos, ingressaram com ações no Supremo Tribunal Federal, Brasília, pedindo a cassação dessa medida provisória. Tá? E, recentemente, o Supremo, né, em um julgamento, declarou inconstitucional, tá, não toda a medida provisória, porque ela trata de vários assuntos, não só de doença ocupacional, mas o artigo 29, que é o que trata desse tema. Tá? Então, ele declarou inconstitucional. Tá? Então, agora mudou um pouco a situação, né, o panorama para as empresas e, obviamente, também para os condomínios, porque nós sabemos que os condomínios possuem empregados, né, ou terceirizados que trazem os seus colaboradores, os seus empregados para trabalharem nas dependências ali do condomínio, não é? Então, mudou a situação. Então, muita gente, nós temos visto aí nas redes sociais, em sites, a seguinte informação, não, então agora qualquer caso de contaminação pelo Covid-19 é doença ocupacional. Não é exatamente isso, tá? Não é isso que ocorre. Na verdade, lendo até os votos, né, dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, de fato, houve a declaração, eles cassaram
anularam esse artigo 29, mas a partir de agora, os condomínios, não só os condomínios, mas qualquer empresa, né, tem que adotar, isso antes também, né, da medida provisória, tem que adotar todas as medidas de segurança do trabalho, fornecendo, por exemplo, EPIs, não é? Ao seu empregado, máscara, por exemplo, não é? Então, se em alguma situação, de caso de contaminação, né, de um empregado, for levantada a questão da doença ocupacional, não é? E ficar comprovado que a empresa não adotou essas medidas de segurança, por exemplo, como eu disse, fornecendo EPI, máscara, álcool em gel e tudo mais, aí sim vai ficar comprovado que houve o nexo causal, mesmo até que ele possa ter adquirido em outro local, porque nós sabemos que é quase impossível saber onde ocorreu essa contaminação, não é? Certo. Então, qual a nova postura que deve ser adotada pelos condomínios? Fornecer o EPI adequado, né? E adotar todas as medidas de segurança para os seus empregados. E não só os seus empregados, mas as terceirizadas. As empresas terceirizadas. Porque nós sabemos que, pela legislação trabalhista, né, o caso, por exemplo, essa empresa terceirizada não pague alguma verba trabalhista, o condomínio será responsabilizado. Então, o condomínio tem que mudar a postura. Porque ele já tem essa legislação que responsabiliza o condomínio anterior, já antiga. Agora, com o Covid-19, com a pandemia e essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, essa cautela, essa prevenção, vamos colocar dessa forma, tem que ser redobrada. Certo. Né? Porque, como eu disse, você não tem como saber como o funcionário, onde e como o funcionário adquiriu essa doença de contaminação, onde ocorreu essa contaminação. É bem difícil. Então, para se evitar uma futura responsabilização numa ação trabalhista, né, por exemplo, ela tem que adotar todas as medidas, né, de segurança do trabalho, fornecendo os EPIs, por exemplo, até o local de trabalho, né, tem que haver determinados cuidados para se evitar, porque na ação, eles dizem, olha, eu tomei todas as medidas possíveis. Se ele, né, foi contaminação, não foi por culpa do condomínio, da empresa, né? Então, para tentar se eximir dessa responsabilidade. Então, a cautela tem que ser redobrada. E por isso, mais uma vez, né, repito, que é necessária a intervenção, a assessoria de um profissional para justamente dizer quais são essas cautelas, porque, como a doutora disse, muitas vezes os síndicos são os próprios, né, moradores, os condôminos, né, e não têm o conhecimento específico, tá? Isso pode trazer um prejuízo para o condomínio, né? Para a coletividade toda, né? Coletividade. Na verdade, eu não sei se você concorda, Luiz, mas o que eu percebo é que tanto as situações relacionadas à área civil, que é especificamente a relação entre os condôminos, os regramentos, como também essa relação ligada aos funcionários terceirizados e prestadores de serviço, né? A maioria dos conflitos poderiam ser evitados se houvesse uma prevenção, né? Se adotassem práticas consultivas, né, de uma assessoria que pudesse ali dirimir as dúvidas do que pode ou não pode ser feito, como deve ser feito, é um facilitador, né, dessa convivência condominial para evitar problemas que, por vezes, como, por exemplo, na área trabalhista, podem ficar muito caro, né, para o condomínio, né? Muito caro. Muito caro. Então, é isso. Muito difícil uma demanda trabalhista não trazer um custo extra para o condomínio, né?
Exato, ainda mais agora, nessa época de pandemia, que nós sabemos que houve uma queda de arrecadação, né? E um aumento da inadimplência, né? Os moradores, os condôminos desempregados, não tem como pagar o condomínio, e há uma queda de arrecadação. Então, imagine sofrer uma ação trabalhista nesse período, qual seria o prejuízo, o tamanho do prejuízo, né? Exatamente. Então, se a gente puder evitar, né, prevenir, é aconselhável, é a melhor medida, né? Exatamente. Para a gente finalizar aqui, o que eu queria saber, assim, com relação a essa situação da terceirização dos serviços dentro dos condomínios, essa postura que deve ser adotada pelo síndico e pelos conselheiros, né? Porque o que eu observo muitas vezes é que os condôminos, quando optam, né, pela contratação de uma terceirizada, que isso normalmente é feito através da votação em uma assembleia, né? A ideia de que, se terceirizando, a gente está resolvendo um problema, né? Porque daí não temos que ficar cuidando dos funcionários, né? Fiscalizando se estão fazendo tudo corretamente com relação à proteção contra acidentes. Nesse momento agora, a utilização dos EPIs que evitam o contágio, né, tentam, né, minimizar, né, a possibilidade do contágio da Covid. Então, assim, eu percebo que entre os condôminos, né, há uma sensação de que a terceirização do serviço, né, facilita a administração do condomínio em relação aos funcionários, né? E tira do condomínio algumas responsabilidades. Isso é uma sensação verdadeira, genuína, ou é uma falsa sensação de segurança? Na verdade, é uma falsa, né? É a sensação falsa, né? E é falsa em razão daquilo que eu acabei de dizer, né? Em caso de não pagamento, né, de algum direito do trabalhador, uma verba desse trabalhador terceirizado, quem vai responder é o condomínio, né? E agora, nessa época de pandemia, de quarentena, né, isso fica mais evidente, né? O condomínio, a empresa, ela não pode ter essa postura passiva. Ela vai falar, olha, então agora eu contratei, eu não quero mais ter a preocupação com folha de pagamento, saber se o depósito de salário foi feito ou não, eu não quero saber dos recolhimentos, eu não quero ter essa dor de cabeça, eu quero saber do serviço, né? É claro que isso é um bônus, é um facilitador ali para o condomínio, né? Sem dúvida, né? Facilita ali a administração do condomínio, tudo mais. Mas, por outro lado, não tira a obrigação do condomínio da empresa de fiscalizar a utilização dos EPIs, não é? O pagamento dos salários, o pagamento, inclusive, dos tributos relacionados ao empregado, porque, no final, sempre é o condomínio que vai responder. Nós vemos aí no dia a dia, vários casos de empresas terceirizadas que foram à falência e deixaram, né, os empregados sem receber salário e outras verbas trabalhistas, né? E depois, obviamente, essa ação, eles ingressaram com ações na justiça contra o condomínio. Então, ele tem que partir para uma outra visão e uma postura ativa, né? Ele fiscalizar, né? A utilização do EPI, o pagamento, né, das verbas trabalhistas, né? E para isso tem toda uma orientação, tem toda uma assessoria que vai tentar evitar esse tipo de situação. Uma surpresa. Uma surpresa lá no futuro, né? Tá certo. Bom, então acho que é isso, né? A gente já falou um pouquinho aí, deu uma esclarecida, né? Uma explanada. É lógico que o assunto é muito complexo, né? Sim. Não tem como a gente falar tudo, né? Mas a tentativa de um auxílio, né? De uma pequena contribuição para esse momento. Essa aqui é a ideia do nosso vídeo de hoje. No vídeo de hoje, nos próximos nós faremos aqui no canal, e nós vamos deixar aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo, né,
o contato, né, do nosso escritório, telefone, e-mail, aqui vocês podem entrar em contato conosco, tá? Nós pedimos também que vocês curtam o vídeo, compartilhe Quem com... gostou do conteúdo pode compartilhar, né? E também seguir a gente aqui pelo canal, porque terão novos vídeos. A gente entende que nesse momento é a maneira que a gente pode contribuir, né? Então a gente está se propondo, né, a abordar alguns temas assim que a gente está vendo que tem bastante dúvidas, né? E que nesse momento a gente pode estar ajudando de alguma maneira, né? É repassar essa informação para o maior número possível, né, de pessoas, né? Exatamente. Muito bem. Doutor, então, agradeço a sua disponibilidade, sua presença, agradeço também pelas pessoas que verão esse vídeo, ok? Isso. Então, até a próxima. É isso aí, gente. Até mais. Até mais.